Olá, Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Amém, gente? Está com o Espírito aí? Então, vamos lá. Lembre-se sempre, gosto de frisar isso, tem muita gente que perde o seu tempo dentro da igreja, que acredita pelo simples fato de frequentar um culto é mais do que o suficiente para que tudo mude na vida dela. De maneira alguma. Você frequentar um culto nunca vai mudar a sua vida. Sim, o que você recebe e absorve nesse culto. Se você não absorve nada, você não recebeu nada. Mas já é um grande passo estar na igreja. Mas se você não absorver a palavra que tem poder, a palavra que limpa, a palavra que transforma, a palavra que traz visão, direção, revelação, a palavra penetrando dentro de nós é que produz o milagre. Então, a maior força que você tem que colocar é para absorver a palavra. Receber a palavra. A gente vai se tornando pessoas bastante com um alto nível de discernimento. Às vezes, quando você chega na igreja, você chega e você coloca uma força tremenda, você quer uma mensagem, você quer ouvir uma mensagem, porque aquela mensagem ela pode ser transformadora. Ela pode mudar completamente a sua vida. Mas você pode ouvir um sermão inteiro e não entender nada. Conforme nós vamos crescendo, nós vamos avançando, nós vamos nos tornando íntimos, do Espírito Santo, da palavra, nós começamos a ter profundidade, discernimento. Então, chega momentos que não é uma mensagem, pode ser um versículo. Um versículo é um sermão inteiro para você. Um único versículo. Pode ser um sermão inteiro. Era aquele versículo que falou tudo com você. E muda tudo. Mas vou além. As coisas podem ser tão reveladoras que às vezes uma palavra, aquela palavra, é como se tudo mudasse. Aquela palavra. Por isso, você tem que estar tão atento, porque ao contrário do que se pensa ou do que se diz, eu quero dizer a você que o seguinte, não importa qual é a sua formação, não importa o que você é, qual a sua profissão, qual a sua escolaridade, se você é formado ou não é formado, isso não tem relevância. Não tem relevância, é importante para nós, é importante, faz parte da nossa vida, porém, eu quero dizer a você que a única garantia de sucesso que você tem, a única garantia para ser bem-sucedido na vida, é o que você recebe daqui, o que entra dentro de você. Essa é a única garantia. Mais nada. Seu currículo ou um monte de currículo que você tem não é garantia de sucesso para você. É um fator bacana, importante, mas não é a garantia de sucesso que você tem. Então, passe a receber a mensagem, a palavra, de uma outra maneira. Porque é como nós falamos ontem. Como nós falamos a semana passada. Quando nós temos e resplandecemos a face do Senhor, na sua total plenitude, então nós teremos a face do leão, que é a face do poder, da autoridade, da realeza, aquela força, aquela autoridade, aquele poder, autoridade do mundo espiritual, autoridade sobre os problemas, autoridade sobre enfermidades, autoridade sobre os demônios, autoridades no mundo espiritual. Nós estamos revestidos de autoridade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter a face, que falamos, a face do boi, que é a face do servo, de um ser indispensável, de um ser necessário, como Jesus que veio para servir e não para ser servido. E lembrando, como nós falamos, que o boi, ele é necessário vivo ou morto.
Ele é valiosíssimo, vivo ou morto. Vivo ou morto. Você vê que mesmo depois de morto, ele é tão necessário na vida da gente, porque do boi não se perde absolutamente nada. Tudo, absolutamente tudo, até aquilo que parece que não presta, como nós falamos no decorrer da semana, até as fezes e a urina dele se utiliza. E é extremamente necessário. Quanto mais as outras partes, né? E ao mesmo tempo a face do homem, que é esse poder glorioso de se relacionar com as pessoas, o poder de, o alto nível de sensibilidade, você chora, você ri, você está no meio, você ama as pessoas, você ama o ser humano, você ama, independente, aqueles que não têm nada a te oferecer, os discriminados, os menos favorecidos, é o que Jesus nos ensina, o alto poder, né, de se relacionar com o ser humano, independente de quem quer que seja. Que essa face tem que estar em nós. E a face da águia, que é um ser divino, que expressa a divindade, com o poder de voar nas alturas, nos lugares mais altos, de morar nos lugares mais altos, e o alto poder de renovação, diga comigo, e regeneração. Porque todos sabem que a águia, ela vai até um certo ponto, e chega um certo ponto que ela passa por um processo, dizem que 30, 40 anos, ela passa por um processo de renovação extraordinário, que todas as suas plumas são trocadas, ela arranca aquelas plumas velhas, ela arranca aquelas garras velhas, ela arranca o bico velho e passa por um processo de renovação e voa mais 30 anos nas alturas. Amém? Olha que coisa gloriosa. Todos nós deveríamos passar por esse processo, independente de cristão ou não, viu? Porque eu penso o seguinte, tem pessoas que batem no peito e dizem assim, eu tenho 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos de fé, eu acho que deveria zerar e começar novamente. Tem pessoas que deveriam parar tudo, voltar a estaca zero, aceitar Jesus e começar da estaca zero, porque às vezes a gente acha, vai pelo tempo, nós estamos precisando passar pela renovação da águia, é arrancar tudo velho, plumas velhas, garras velhas, bicos velhos, e recomeçar. Se eu quero voar nas alturas, porque quando ela chega nesse estágio, ela não voa mais, é tudo velho nela, ela já não consegue mais voar como voava antes, não tem mais o mesmo vigor que tinha antes, não tem a mesma capacidade que tinha antes. Então, ela passando por esse processo de renovação, ela volta a voar nas alturas. E nós, independente, eu acho que todo mundo não deveria ficar preso a esse tipo de colocação. Graças a Deus eu tenho 30 anos, 40 anos de fé. Eu penso que, independente do tempo, eu acho que nós temos, assim como a palavra se renova, nós precisamos nos renovar, nossa fé precisa se renovar, nosso espírito precisa se renovar. Às vezes eu tenho 30 anos de fé, mas meu espírito está velho, envelheceu. Estou cheio de plumas velhas, garras velhas, e preciso passar por um processo de renovação, tudo novo, sentimentos novos, espírito novo e um alto poder de renovação, de regeneração. Amém? E não receba mal não, porque às vezes a gente tem uns hábitos muito ruins, né? Eu não gostei de ouvir isso. Não, a gente não tem que selecionar o que a gente gosta de ouvir. A gente tem que ouvir, processar, entender o que Deus está falando, receber, se eu quero viver, porque quem precisa mais? Deus precisa de mim ou eu preciso dele? Eu preciso dele, né? É aquela velha frase, Deus sem você, o que ele é? E você sem ele? Nós precisamos nos colocar no nosso lugar, né? Deus sem nós, ele continua sendo Deus. E nós sem Deus, o que somos ou o que seremos? Nada. Essa é a realidade. Então, nós precisamos passar por esse processo, e só estou voltando um pouquinho, porque penso que a mensagem de hoje ela é maravilhosa, mas eu não quero deixar cair no esquecimento a mensagem de domingo passado, que inclusive quem não ouviu, vai lá, entra no YouTube e assiste ela inteira, e assiste de novo, e assiste outra vez, e assiste novamente, e assiste mais uma vez, e assiste outra vez, e não deixa cair no esquecimento, porque nós precisamos resplandecer, refletir
as 4 faces do Senhor, ou a face do Senhor na sua total plenitude. A face do leão com as características, a face do boi com as características, a face do homem com as características e a face da águia com todas as suas características. E imagine o ser humano com esse perfil, com esse espírito, com essa resplandecendo a plenitude da face do Senhor. Amém? Vamos lá. Gênesis 16, 13. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Diga comigo, tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê. Quem disse isso? Que coisa linda. E eu quero que você prepare o teu espírito, porque a mensagem é maravilhosa. Quem disse isso? Tu és o Deus que me vê. Uma mulher chamada Agar, serva de Abraão e Sara, uma escrava, na verdade, uma escrava, e a escrava é espírito de escravo, mentalidade de escravo. O escravo não tem vontade própria. O escravo, ele faz a vontade do seu senhor, ele veio para servir, né, os seus senhores. Mas Agar, quando Sara se precipitou, não creu na promessa que o Senhor havia feito, dizendo que ela teria um filho, que ela e Abraão gerariam um filho, mas gerariam esse filho, realmente gerariam esse filho. Houve um momento que Sara vacilou, e como ela tinha a serva, ela disse, deite-se com o meu marido, e eu vou ter um filho através de você. Pediu direção, não orou, não buscou, simplesmente fez. E aí, realmente isso aconteceu, e ela a serva teve um filho com Abraão. Quando ela teve esse filho, ela não agiu corretamente também. Ela começou a olhar para a sua senhora com desprezo, e tratar a sua senhora com desprezo. E praticamente provocar a sua senhora. E chegou o momento que a senhora também se levantou contra ela. Ponto de partida, se você ler aqui no capítulo 16, você verá Agar tentando fugir da presença da sua senhora, e o anjo do Senhor ir até ela e perguntando a ela o que ela estava fazendo, por que ela estava fugindo. E a palavra do anjo foi, volte e sujeite-se à sua serva, à sua senhora. Volte e sujeite-se, ou humilhe-se diante da tua senhora, que é algo que a gente ninguém quer fazer, né? Ninguém. Se precisar voltar, se precisar se humilhar, se precisar se sujeitar ao que precisa se sujeitar, as pessoas vivem fugindo disso. As pessoas vivem fugindo dessa postura. E eu penso que a gente carrega dentro de nós um orgulho desgraçado, uma coisa maligna. Você já viu que se precisar pedir perdão, não pede? É uma dificuldade. Por que a palavra me perdoa é tão difícil? Por que é tão difícil reconhecer quando você comete um erro, comete uma falha? Ou fazer, não, peraí, eu vou voltar e eu vou me sujeitar ao que eu preciso me sujeitar, porque eu quero que Deus me honre, que Deus me exalte. E aqui estava
esse direcionamento do anjo, né? O Senhor falou, volte e sujeite-se, porque Deus, Ele fará do menino um povo grande. O Senhor vai abençoar, o teu filho será um povo muito grande também. E aí, quando o Senhor fez essa promessa, ela ficou encantada. Olha a palavra que ela usou. Diga comigo, tu és o Deus que me vê. Poxa vida, eu sou uma escrava. Eu sou uma escrava, eu sou uma serva. Eu achava que Deus não me via. E o Senhor me vê. Ele falou comigo, Ele me fez uma promessa. Olha, eu falo, eu arrepio, sabia? Eu falo, eu fico encantado. Porque espera aí, parecia, um escravo era como mais um animal que alguém tinha. Não tinha, o valor do escravo era simplesmente para servir. E o Senhor envia o anjo, o próprio Senhor, né, na verdade, vai até ela, né, o anjo do Senhor vai até ela, e o Senhor vem, fala com ela, dá direção a ela, faz uma promessa encantadora a ela, e ela ficou tão encantada que ela diz, tu és o Senhor que me vê. Teria eu visto aquele que me vê? Eu sou uma serva, eu sou uma escrava, achei que o Senhor não me via, mas o Senhor me vê, o Senhor está me vendo. Diga comigo, o Senhor me vê. Diga, o Senhor está me vendo. O Senhor estava vendo, o Senhor deu a direção e fez uma promessa linda, e que se cumpriu, porque do filho dessa mulher descende os árabes, todo o povo árabe é descendente do filho dela, e justamente pela promessa que fez a Abraão, e a promessa que fez a ela também. Eu vou fazer do seu filho, eu vou abençoar o teu filho será um povo grande, deu as características que ele seria, mas o Senhor falou com ela, e ela ficou tão encantada com aquilo, que ela usou essa expressão, tu és, diga mais uma vez comigo, tu és o Deus que me vê. Diga, o meu Deus, Ele me vê, independente de como você se sinta, independente se você se sente pequeno, se você se sente desprezado, se você se sente menos importante, se você se sente menos favorecido, existe um Deus que te vê, um Deus que está te vendo, um Deus que tem bênçãos para você, que tem promessas para você, só que é importante que você pare, porque o anjo foi até ela, só que ele falou, para onde você vai? O que você está fazendo? Ela foi honesta, ela disse, diferente de Adão e Eva, tá? Porque quando o Senhor fez a pergunta a Adão e Eva, o Senhor fez uma pergunta, eles não responderam o que Deus estava perguntando, foram dar desculpa. Ela disse, eu estou fugindo da minha serva, da minha senhora. Eu estou fugindo. De vez em quando nós estamos fugindo de algumas coisas, né? Fugindo de algumas realidades, fugindo de algumas atitudes que precisamos tomar, de algumas decisões que já passou da hora de ser tomada. Estamos fugindo. Para onde você está indo? Estou fugindo. Para onde você está indo? Estou fugindo. O Senhor disse, volte, sujeite-se à sua senhora, e eu vou te abençoar, eu vou abençoar grandemente o menino. Seu filho será grande. Sujeite-se. Amém? Eu quero que você pare e pense nisso, né? A gente tem fugido do quê? Eu preciso saber o que eu tenho. Por que eu tenho feito isso? Para onde eu tenho ido? Eu tenho fugido do quê? E a resposta deve ser objetiva. Eu tenho fugido. Ela foi clara, eu estou fugindo da minha senhora. Então volte e se sujeite. Sujeite-se a ela.
e eu vou abençoar grandemente o menino. Será um povo grande. E ela ficou tão encantada, que ela diz: tu és o Deus que me vê. Uma escrava, uma serva, e tu és o Deus que me vê. Passa, por favor. Diga comigo, lançando sobre ele, 1 Pedro 5,7, diga, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe a coisa mais encantadora, mais linda na Bíblia Sagrada? O anjo falou com quem aqui? Com uma serva, com uma escrava. Amém? A coisa mais linda que nós podemos, e que isso para mim é muito forte e muito motivador, é que nós vemos na Bíblia o Senhor pegando pessoas improváveis, que tinham tudo para não ser nada, e fazendo dessas pessoas homens e mulheres extraordinários. Quando nós estudamos sobre a história de Ruth, diga comigo, era uma moabita. Você vê que era uma moabita, os moabitas eram um povo maldito. Então ela era descendente de um povo maldito, um povo que carregava uma carga de maldição muito grande, mas ela, num ato de fé, ela creu no Deus de Israel, ela seguiu a sua sogra, a sogra que não tinha nada para oferecer a ela, foi para a terra, ela disse, o teu Deus será o meu Deus, ela creu e se tornou uma mulher extraordinária, uma mulher altamente abençoada pelo Senhor, era uma moabita, uma mulher descendente de um povo maldito. Você pega Esther, que era uma exilada, uma órfã, uma escrava em terra estranha, aquela pessoa que tinha tudo para não ser nada, o Senhor transforma numa rainha. O Senhor faz daquela mulher uma rainha, uma exilada em terras estrangeiras. Você pega um homem como Jefité, filho de uma prostituta, rejeitado pela família, rejeitado pelos irmãos. O seu pai teve um relacionamento com uma prostituta, nasceu Jefité. Os irmãos viram, você não vai herdar nada que é de nosso pai, cai fora daqui, some daqui. E o Senhor pega aquele, o filho de uma prostituta, o improvável, e faz dele o maior na nação, um juiz na nação. Nós vemos a prostituta Raabe, uma vida de prostituição, mas aquela mulher, quando ela soube que Deus estava entregando Jericó, a terra de Canaã, ao povo de Israel, ela creu. Quando ela acolheu os espias que foram mandados para espiar a terra, antes de entrar e invadir a terra, aquela mulher acolheu, ela disse, eu tenho visto o que Deus tem feito na vida de vocês, o que Deus tem entregado, poupe a mim e a minha família, eu creio no Deus de vocês. Ela creu, uma prostituta creu, e se tornou uma mulher abençoada, uma mulher bendita, uma mulher que construiu uma história linda, que se puxar toda a história, o Senhor também vem da genealogia dessa mulher. São pessoas que creram. Sabe o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos parar de dar desculpa e crer.
Precisa parar de dar desculpa, porque é isso, porque é aquilo, porque eu não tive chance, porque eu não tive oportunidade, porque eu fui rejeitado, porque eu tive uma vida, uma criação errada, porque eu fiz escolhas erradas. Não, tudo desculpa, porque a partir do momento que toma uma decisão, a partir do momento que crê da maneira certa, que busca, que se entrega de verdade, a história muda. Nós estamos mostrando pessoas que eram improváveis, pessoas que parecia que o Senhor não estava nem olhando para elas, e é para elas que o Senhor estava olhando. Amém, pessoal? Pega a tua ansiedade e lança sobre o Senhor, as tuas necessidades e lança sobre o Senhor. Passa, por favor. Diga comigo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, diga: apresentem seus pedidos a Deus. Não ande ansiosos por coisa alguma, preocupado com coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ação de graças. Diga comigo: oração, súplicas e ação de graças. Diga comigo: oração, súplicas e ação de graças. Oração, súplica é perseverança, é profundidade. E agradeça a Deus pela resposta, agradeça a Deus pelo milagre. Não fique falando do que você não tem. Agradeça a Deus pelo milagre antecipado. Não faça uma oração, suplique. Põe força, põe profundidade. Raabe, escrava. O Senhor viu a escrava. Falou com a escrava. Fez promessa à escrava. Ruth, a moabita, descendendo de um povo maldito, mas a sua atitude a tornou bendita, a sua fé a tornou bendita. Raabe, uma prostituta, viveu uma vida de pecado, mas a sua fé mudou a sua história, mudou a sua vida e a transformou numa mulher bendita, abençoada. Jefité, filho de uma prostituta. Gideão, menor na casa de seu pai. O menor. Davi, o menor na casa de seu pai. José, o menor, vendido pelos irmãos, vendido como escravo, se tornou um escravo. E o Senhor fez o maior, Davi fez o maior, Gideão fez o maior. Passa. Diga comigo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mas após o quê? Não ande ansiosos por coisa alguma. Não ande ansiosos. E se tiver ansioso, fecha a boca, não fala o que não deve, vai orar. Para de falar do que você não tem. Viu? Para de falar do que você não tem, porque às vezes a gente não tem, porque também não fazemos o que precisa ser feito. Não fazemos da maneira que Deus ensina. Apresente em oração, súplicas e ação de graça. Oração, súplica, profundidade, põe profundidade. E com ação de graça, o que é ação de graça? Agradecendo. Agradecendo antecipadamente. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Passa. Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo, digam comigo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir.
Diga comigo em voz alta, por favor. Diga, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Diga comigo, não tem vocês muito mais valor do que elas? Você não tem muito mais valor do que uma ave? Sim ou não? Muito mais valor do que uma ave. Você sabia que é um estudo que 10% de toda a plantação, os pássaros se alimentam? De tudo que é plantado, 10% os pássaros se alimentam de 10% de tudo que é cultivado. Você vê que já está até reservado para eles. O cuidado de Deus, o trabalhar de Deus. E não tem vocês muito mais valor do que elas? O problema é que justamente, muitas vezes, nós deveríamos estar agindo por fé. O Senhor me vê, o Senhor está me vendo. Tanto Ele está me vendo que Ele tem falado comigo. Uma serva, um escravo. Cada uma das pessoas que eu citei aqui eram pessoas improváveis, pessoas que tinham tudo para não ser nada, e é esses que o Senhor foi exaltando. Mas são pessoas que creram. Raabe não tinha nada, ela não tinha o porquê crer no Senhor, não era o Deus dela, ela só ouviu falar. Ela só ouviu falar. E o que ela ouviu falar foi o suficiente para ela dizer, eu quero esse Deus. Porque o que esse Deus vem fazendo na vida desse povo, ô bispo, se eu visse isso, cada testemunho que você escuta, cada testemunho, cada história que você escuta, é a mesma coisa. Se esse Deus tem feito, se esse Deus curou essa pessoa, se esse Deus mudou essa vida dessa pessoa, mudou a vida dessa pessoa, se esse Deus abençoou, esse Deus vai me abençoar também, eu creio, eu quero isso para a minha vida. Senhor, eu creio, o Senhor não faz diferença entre as pessoas. Eu falava sexta-feira novamente, Deus não tem preferidos, Deus tem íntimos, é diferente, viu? Deus não tem preferidos, Ele tem íntimos, porque tem pessoas que se fazem íntimas, tem pessoas que realmente se fazem íntimas do Senhor, e é o que nós precisamos nos fazer, íntimos do Senhor. Passa, por favor. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe. Diga comigo, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. A paz do Senhor não é a mesma do mundo. Inclusive, esta paz que nós estamos falando, é uma paz que independe de circunstâncias. É uma paz que vem através do Espírito de Deus que habita em nós. Uma paz que foge a todo e qualquer entendimento. Uma paz que nos traz total segurança. Não se perturbe o seu coração. Diga comigo, nem tenha medo. Não se perturbe. Não se perturbe o seu coração. Não tenha medo. Olha o ensinamento. Olha a profundidade. Amém, pessoal? Olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa importante para você. Olha aqui, eu amo ser objetivo e claro, eu prego olhando no seu olho. Porque quando a gente vive, a gente não tem do que se esconder, não tem que ter vergonha, e quando você fala com sinceridade,
com as pessoas, você não tem que ter temor de falar a sinceridade com as pessoas. Eu quero dizer uma coisa a você, que cada palavra que sai do altar, a palavra do Senhor não volta vazia, correto? Para aquilo que ela foi enviada, ela vai prosperar. Para aquilo que ela foi enviada. Você pode ignorar qualquer palavra que sai do altar. Fique tranquilo. Faça isso se você quiser. Só que ninguém pode ignorar o resultado. Não há como ignorar o resultado. A gente pode ignorar qualquer mensagem. Às vezes uma pessoa, ela assiste o culto como se a mensagem não fosse para ela, está tudo bem. Querido, é o que eu disse, não caminhe, não se iluda, não se engane e não se deixe enganar. Porque às vezes tem algumas pessoas que assistem o culto mais ou menos assim. Mais um pouquinho, pega. Faz até trancinha. Não é para você, né? A palavra não tem efeito. O resultado vai dizer. Porque a gente pode ignorar qualquer palavra, mas nós não temos como ignorar os resultados. Você não tem como ignorar. E eles virão à tona. Porque o que está dentro de nós vem à tona. O Espírito, a fé, o que cremos. A fé sem obras é morta. Tem um versículo bíblico que diz: mostre-me a tua fé pelas tuas palavras e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mostre-me a tua fé pelas tuas palavras e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Qual é mais forte? Palavras ou obras? Uma coopera com a outra, mas as obras são as obras que mostram a fé que nós vivemos. E quando nós recebemos mensagens como esta, é justamente, isso é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil de maneira alguma. Não é fácil de maneira alguma. Requer na vida, quem já fez faculdade, por favor? Fez faculdade? Aliás, não quero falar de faculdade, quero falar de um modo geral, né? Porque tem gente que concluiu, tem gente que não concluiu. Quando você está estudando, há coisas que você não entende. Concorda comigo? Tem coisas que você não entende. Quem já chorou porque não entendeu algo? A grande maioria. Porque quando você começa a estudar, quando começam a te ensinar algo que você não sabe, talvez tenha gente que tenha facilidade de pegar rápido. Tem gente que não. Tanto é que aqui tem aqueles que teve muita dificuldade em matemática, teve aqueles que teve muita dificuldade em português, teve outros que tinham dificuldade na parte histórica. Mas, mesmo com a dificuldade, às vezes você chorou, parece que não ia entrar, parece que a matemática não ia entrar, a tabuada não ia entrar, né? Quando entrou na faculdade, parecia que coisa da faculdade não ia entrar dentro de você, que você não ia absorver aquilo. Você faz um reforço, você pega ou você marca com um professor para poder te ensinar. Teve pessoas que foi fazer curso, foi fazer Kumon, tem pessoas que foi fazer para poder, né, foi fazer cursinho, foi fazer uma série de coisas para poder entender. É verdade ou não é? Quem já tentou tirar a carta e foi reprovado no primeiro exame? Levanta a mão. Parou? Foi de novo, não foi? O que você não entendeu, você foi correr para entender. A palavra é a mesma coisa. Nem sempre nós entendemos tudo.
Mas não é porque nós entendemos, eu não entendi nada, eu vou parar. Não, eu vou entender. Eu vou entender. Eu preciso entender, eu preciso absorver. Porque a minha vida depende disso. Você, quando está na escola, na faculdade, depois que você entrou na faculdade, só tem um caminho. Ou você põe força para aprender, ou você para. Parar, você vai carregar essa pendência. Se você põe força e você vence, e chega lá na frente, você pega o seu diploma e começa a exercer a profissão e etc. Estou dando esse exemplo só para você entender. Você diz, valeu a pena. Coloquei força, me esforcei. Amém? A palavra é a mesma coisa. Espera aí, nem tudo eu entendo, mas aqui, está aqui, ó, o Senhor diz, deixo-lhes a paz. Espera aí, se o Senhor disse deixo-lhes a paz, por que eu estou tão perturbado? Problema que as pessoas, às vezes, ouvem, escutam, peraí, mas acho que isso não é bem assim. Querido, se você disser assim, nada será bem assim na sua vida. Mas se você disser assim, está escrito, tem que se cumprir. Se está escrito, eu vou viver. Se está escrito assim, será na minha vida. E eu vou buscar. Eu quero essa paz. A paz que excede todo entendimento. Tem algo roubando a minha paz, vou para a oração, para a súplica e com ação de graças. Não vou permitir o meu coração perturbado. Não vou permitir o meu coração tomado pelo medo, porque o medo anula a fé, impede a ação de Deus na minha vida. Só que a maior parte das pessoas não tem isso como um estilo de vida. Eu disse, o cristianismo é um estilo de vida. O cristianismo é um estilo de vida. E o que nós estamos ouvindo aqui, você não vai ouvir numa faculdade. Só que isso aqui faz a diferença na tua vida. Total diferença na tua vida. E tudo que você aprende dentro da igreja é para a tua vida prática. É para que você arrebente e viva uma vida de excelência em todas as áreas da tua vida. Em todas. Passa, por favor. João 14, 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Diga comigo, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Tudo, diga comigo, e tudo, quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Meu Deus. Então o Senhor é mentiroso? Isso não é verdadeiro? Então isso não é real? Espera aí, eu posso, e eu vou pedir, e eu vou buscar intensamente, não importa onde eu me encontro, não importa do que eu estou fugindo, não importa se eu sou um escravo hoje, não importa se eu sou filho de uma prostituta, não importa se eu tive uma vida errada, não importa se eu vim de um povo maldito, não importa, tudo pode mudar na minha vida, a minha história pode ser completamente transformada, eu ter uma história de gloriosa, espetacular, abençoada. Está entendendo? Amém, pessoal? Não importa. Eu vou pedir em um nome do Senhor Jesus, em um nome do Senhor Jesus minha vida será transformada, em um nome do Senhor Jesus, Senhor, tudo que pedir, Senhor. Começa no 13, volta lá, por favor. Começa no 13, no 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu. Você crê no Senhor Jesus? Então Jesus curou, você pode curar. Jesus expulsou demônios, você pode. O Senhor realizou orações, Ele repreendeu a tempestade e a tempestade obedeceu.
Nós podemos. Isso é uma questão de fé, aquele que crê em mim. Aquele que crê em mim. E aí entra essa face do leão, essa autoridade, esse crer, de exercer, para exercer essa autoridade. E as fará maiores. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. É forte isso ou não é? Por isso que nós usamos o nome de Jesus. E também lembrando que no grego tem o significado de mandar, exigir, determinar, o pedir. Por isso, nós precisamos não simplesmente ser ouvintes, mas ouvintes praticantes. Colocar em prática. Colocar em prática. Não importa a situação. Se eu pedir em nome de Jesus, se é orando, é suplicando, é agradecendo, é orando em nome do Senhor Jesus, é pedindo em nome de Jesus, é determinando em nome do Senhor Jesus, eu farei. O Senhor disse, eu farei, o Senhor não mente. Foi o Senhor quem disse, eu farei, está aqui, está escrito, João 14,14. João 14,13, está escrito, Senhor. Passa. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. O dirigente da sinagoga era um pastor. Estava ali, tinha um grupo que ele liderava. E lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor. Impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. Diga comigo, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Diga comigo, porque pensava. Lembre-se que tudo começa nos pensamentos. Lembre-se que tudo começa nos pensamentos. O pensar certo e o pensar errado começa aí. Tudo começa na maneira de pensar. Você vê que ela pensou certo e agiu da maneira certa. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que ela estava livre do seu sofrimento. Sabe, isso me encanta. Qual a parte te encanta, bispo? A parte da pessoa estar sofrendo durante 12 anos com o mesmo problema. A parte da pessoa, ela buscar todos os recursos, ela esgotar os recursos, porque ela procurou os médicos. Você leu comigo que ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos, mas piorou. Depois de 12 anos, depois de tanto esforço,
depois de tanto investimento, depois de gastar tudo o que tinha, buscando aquela cura, com tratamentos médicos, a pessoa não perder a capacidade de acreditar que vai se ver livre daquele problema, isso é encantador. Que ela poderia ter dito assim: eu já fiz de tudo, eu já tentei, eu já fiz, eu gastei tudo que eu tinha, eu acabei com o meu patrimônio, tentando obter essa cura. Se eu tivesse que ser curada, eu já teria sido curada. Se tivesse que ter acontecido alguma coisa, já teria acontecido. Se Deus quisesse me curar, Deus já teria me curado, ou Deus já teria usado o médico para me curar. Não. Ela ouviu falar de Jesus, se encheu de fé, e disse: se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, ali na barra da roupa, eu serei curada. E aí vem um esforço, né? Vem um esforço. Imagina uma pessoa em hemorragia durante 12 anos, debilitada, né, fraca, depois de tanto esforço de outras maneiras, aí ela vem no meio da multidão, ela vem com toda aquela determinação, com toda aquela fé, e como ela fez, e no meio de uma multidão, aquela mulher arrancou virtude, poder do Senhor. Olha o que diz. Então ele lhe disse, diga comigo: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Porque imediatamente, como ela pensou e como ela fez, aconteceu. Imediatamente ela ficou curada. E olha que coisa incrível, né? Isso, espera aí, depois de 12 anos, foi falta de buscar recursos? Não. Foi falta de buscar tratamento? Não. Ela gastou tudo que tinha, mas não perdeu a capacidade de crer que Jesus poderia curá-la, de ter atitude de fé, de sair de onde está. Manda chamar Jesus. Não, eu vou até Ele, eu vou, não importa a dificuldade, não importa quanta gente tenha. Aí nós vamos analisando o que é uma atitude de fé. Mostre-me a tua fé pelas tuas obras. Traga ele aqui, estou tão debilitada. Não, eu creio, eu vou. E aquele esforço todo, cheio de gente, uma multidão, no meio de uma multidão tão grande, aquela mulher se esforçando, certamente sendo comprimida daqui, dali, tocou, e no meio de uma multidão ela arrancou virtude, poder do Senhor, e recebeu isso aqui, ó. A sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Mas, bicho, nós começamos com um homem, com o dirigente da sinagoga. É verdade, vamos ver então. Porque isso aqui só foi o miolo da história. O Senhor estava indo lá para curar a filha de Jairo. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. O dirigente da sinagoga: sua filha morreu. Meu Jesus. Morreu. Você foi até Jesus, enquanto você foi buscar a solução, piorou. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, diga comigo: Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Olha que palavra. Jesus ouviu: não incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu. Não fazendo caso do que eles disseram, disse Jesus ao dirigente da sinagoga: diga comigo: não tenha medo, creia, tão somente creia.
Diga, não tenha medo, tão somente creia. Diga, não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. A palavra que o Senhor disse. Não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente. Mas morreu, acabou. Não tenha medo. Morreu, não tem mais o que fazer. Não tenha medo. Creia, tão somente creia. Mas já passou da hora, não tenha medo. Tão somente creia. Mas não há mais o que fazer, não tenha medo, tão somente creia. Mas já falaram que não tem mais o que fazer. Ignora o que eles disseram. Não tenha medo, tão somente creia. É o conselho que o Senhor está dizendo. Para, não ouça isso. Olha o que eu estou dizendo, não tenha medo, tão somente creia. Ignora essa notícia, ignora essa palavra. Não tenha medo, tão somente creia. Esse é o espírito da fé. Esse é o espírito que produz milagres. O Senhor disse, esquece isso aí, ignore isso aí, olha para mim, não tenha medo, tão somente creia. Passa. Eu achei que ele ia dar sequência. O Senhor foi lá, tinha uma multidão chorando, tinha uma multidão em prantos. O Senhor chegando na casa do dirigente da sinagoga, viu o alvoroço, com a gente chorando e se lamentando em alta voz. Então ele entrou e lhe disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Né? Engraçado, né? Você vê que às vezes as pessoas quando são emocionais é assim, né? Chorando, lamentando, daqui a pouco Jesus deu uma palavra, já começaram a rir lá dentro do velório, né? Chora, ri, né? Mesmo tempo está chorando aqui, se lamentando, aí vem alguém e fala, já começa a risaiada de deboche e etc. Ele, porém, ordenou, diga comigo, que eles saíssem. Isso eu também adoro, viu? Tudo incrédulo? Tudo incrédulo? Por favor, sai para fora. Sabe por quê? Incrédulo não vê milagre. Não vai ver o que eu faço aqui. Sai todo mundo para fora. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que com ele entraram, que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina. Diga comigo, eu lhe ordeno. Levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. O que Jesus disse para o pai da menina? O que Jesus disse? Então somente? Não estava perdido? Não tinha mais o que fazer? Aqui, ó. É isso que acontece. E para fechar o raciocínio, logo depois, Lucas 7,11, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Diga glória a Deus. Você sabe que outro dia, né? Outro dia, semana passada,
A minha mãe que mora a 200 quilômetros daqui, ela me pediu para ajudá-la numas questões pessoais dela. Já tinha me pedido há algum tempo, e eu disse: mãe, eu estou bastante corrido agora, estou dentro do propósito bastante corrido, intenso, espero terminar o propósito, logo terminar o propósito, a gente combina, a senhora vem, e eu vou separar um dia para a senhora, para poder te ajudar. E aí ela veio a semana passada, aí fui resolver essas coisas com ela, e antes dela ir embora, eu levei ela para tomar um café comigo, ela e meu pai. Aí eu disse assim para minha mãe, eu falei: vem cá, eu vou levar a senhora num lugar aqui, que quando a senhora pensar na glória de Jesus, no poder e nas obras que o Senhor fez, a senhora tem uma pequena dimensão acerca disso. Quem já foi naquela, agora eu não vou lembrar o nome dela, aquela livraria bem bonita, bem grande que tem lá no shopping Iguatemi? Como chama aquilo lá? Como é? Não entendi. Livraria Cultura. Lá no fundo, né? Bem grandona, né? Gigante. Quem já entrou lá? Quem nunca entrou lá? Levanta a mão. A hora que você der uma passeada lá no shopping, vai lá e entra lá. Uma livraria bem bonita. Lá tem milhares e milhares de livros. Milhares. Se você der uma volta e olhar estante por estante, prateleira por prateleira, o negócio é enorme. E aí eu disse assim: a senhora se lembra que na Bíblia está escrito que nem todos os livros da terra teria capacidade para poder descrever as obras que o Senhor Jesus fez? Então olha aqui dentro e tem uma dimensão. Nem todos os livros seriam suficientes para registrar as obras que o Senhor fez. As realizações, os milagres do Senhor. Aí quando você olha lá dentro, você fala: meu Jesus amado, o que é isso? E aquilo ali não está nem perto de ser todos os livros, né? Não está nem perto de ser todos os livros. Você vê a glória, a grandeza, o poder do Senhor. Finalizando, pode passar? João 11, 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença, diga comigo, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, diga comigo, ficou mais 2 dias onde estava. Disse Marta a Jesus, aliás, o Senhor ficou mais 2 dias aonde estava. Aparentemente, passou da hora, porque quando o Senhor chegou, ele ficou mais 2 dias, depois teve o trajeto. Quando ele chegou, já havia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Diga comigo, já havia 4 dias que Lázaro havia morrido. Disse Marta
a Jesus: Senhor, diga comigo, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa expressão aparentemente expressa fé, não é verdade? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Parece que ela tinha uma grande fé. Parece que essa fé era uma fé poderosa. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas então, só se ele estivesse aqui. Então, só enquanto poderia ter sido feito algo. Então, agora que morreu, não tem mais o que fazer. Você vê como é que às vezes a gente acha que a gente tem fé. Se Deus tivesse tal. Não, eu creio que o Senhor pode fazer hoje. Eu creio que o Senhor pode fazer agora. Passa, por favor. Chegando ao lugar onde Jesus estava, uma irmã chegou, outra também chegou e falou a mesma coisa. Chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Diga comigo: tirem a pedra, disse ele. Lembrando sempre, importante frisar, que tirar a pedra é com o homem. Tirar a pedra é o homem quem tira. O homem pode tirar a pedra. O homem não pode operar o milagre, mas ele pode tirar a pedra. E sempre essa pedra tem um significado para nós. A parte que cabe a você fazer. A pedra que você tem que tirar. A pedra da dúvida, a pedra da incredulidade, a pedra da preguiça. A pedra, tira a pedra. Tira a pedra. Porque estava a pedra lá na porta do sepulcro. O Senhor tinha um propósito de ressuscitar Lázaro, mas mandou que o homem tirasse a pedra. E você vê que como é que o Senhor é detalhista, né? Porque ele poderia também ter dito assim: pedra, saia. Poderia ou não poderia? Olha, ele vai ressuscitar o morto de 4 dias, ele não poderia dizer: pedra, role para a esquerda. Não, ele disse: tirem a pedra. Disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal. Diga comigo, ele já cheira mal. Pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, diga comigo, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Repita comigo: Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Meu Jesus, hein? Ele não tinha nem orado. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Pai, eu te agradeço porque me ouviste, porque tu sempre me ouves. Depois de dizer isso, bradou em alta voz. Diga comigo: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Quantos dias estava morto? 4 dias. 4 dias. Já cheirava mal. Fique em pé, por favor. Com seus olhos fechados. E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.